O Cruzeiro fez eleições no dia 21, quinta-feira, e já começam a aparecer as primeiras novidades, as primeiras medidas tomadas pela diretoria. Muita coisa ainda no papel, no estudo, levantamento financeiro, mas já tem gente nova chegando para ajudar o Cruzeiro nessa caminhada de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É o mínimo que a torcida está querendo para este ano. E com mais informações do Cruzeiro, com as novidades, o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6-12, até porque, Emanuel, o Cruzeiro precisa retornar imediatamente para a Série A do Campeonato Brasileiro para voltar a ter um orçamento maior para fazer com que as contas possam ser pagas e o clube possa iniciar para valer esta reconstrução, que começou desde o final do ano passado, quando o Conselho Gestor assumiu os trabalhos, e agora terá sequência com o Sérgio Santos Rodrigues, presidente eleito na última quinta-feira. Você disse aí sobre a movimentação. O Sérgio deve confirmar toda a equipe de trabalho dele na próxima semana, na segunda. Já falamos aqui que ele vai estar na sede administrativa do Arro Preto com os dois vices para uma retomada, para o início da transição juntamente com o Conselho Gestor. E o principal, o Sérgio Santos Rodrigues, que daqui a pouco fala na turma do bate-bola, ele conversou mais cedo com os nossos colegas do Esporte Interativo para revelar alguns assuntos importantes. E além disso, ele vai escolhendo pessoas de confiança, pessoas para ocupar cargos estratégicos. Já falamos aqui do Edinho Potts, que será um superintendente comercial e marketing, é filho do primeiro vice, conselheiro do Cruzeiro, um trabalho sem remuneração. O doutor Daniel Banfeld também vai participar, é conselheiro também, vem para ajudar no departamento médico ao lado do Sérgio Campolina. Hoje mais cedo, dentro do Rádio Esportes, eu trouxe a informação de uma diretoria que não existia mais no Cruzeiro nos últimos anos e agora vai ser retomada, que é a diretoria de projetos incentivados. E a Deis Chaves foi convidada pelo Sérgio Santos Rodrigues para voltar a este cargo. É uma diretoria que pode usar leis de incentivo para buscar recursos para a categoria de base, enfim, dá para ter muita coisa fazendo esse tipo de trabalho e buscando recursos para a instituição. Agora, o principal, o recurso maior que o Sérgio Santos Rodrigues vai precisar ter para este início de trabalho, eu estava fazendo algumas contas, ele precisa pelo menos 6h15 marcando o sinal eletrônico da Itatiaia, e pegando esse 15 aí dos minutos, é o que ele vai precisar para ter um respiro neste início. 15 milhões de reais, porque são 11 da dívida com o Clube Vitória da Ucrânia e mais uns 4, 5 para deixar os salários em dia. Então, a semana será aí de reuniões com o Divino Lima, que é outro que vai integrar esta equipe do Sérgio Santos Rodrigues como diretor financeiro, para buscar este recurso para o início dos trabalhos. E até a satisfação maior do torcedor, que viu o Cruzeiro no início da semana perder 6 pontos na FIFA, e agora tem a questão do William, e o Sérgio Santos Rodrigues falou sobre isso, como buscar recurso e se vai ter este dinheiro para resolver este problema. Fala, Sérgio. Existem algumas alternativas que a gente já está conversando, já tem 2 reuniões marcadas na segunda-feira, então vamos tentar via instituição financeira, via parceiros. Há interesse que já tinha sido manifestado antes, o Cruzeiro recusou, agora a gente está refazendo contatos com pessoas que estavam interessadas em jogadores do Cruzeiro, então temos alguns planos. A 4ª tentativa vai ser também algumas vendas, igual a gente falou, de produtos, propriedades da marca Cruzeiro, que a gente já está trabalhando junto ao centenário, de coisas que nós vamos fazer, eventos, algumas ideias bem diferentes aí que o
nosso time de comercial de marketing já estão trabalhando. Então, ficou um pouco prejudicado porque o presidente interino do Cruzeiro falou numa live semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, que ele iria pagar tudo. Então, muitas pessoas que estavam se mobilizando para ajudar ficaram tranquilas, né, entre aspas, achando que isso seria feito, e depois já veio a notícia de que essa quantia não seria paga pelo Conselho Gestor. Então a gente voltou a se mobilizar para poder buscar esse recurso e já existem conversas avançadas, sim. Sérgio Santos Rodrigues também falou sobre a punição, a perda dos 6 pontos, e se pretende de alguma forma tentar recorrer para que o Cruzeiro consiga um êxito nesta situação. Não, juridicamente realmente não tem mais recurso, a penalidade já está aplicada. O que a gente quer fazer, superando esse problema imediato aí dos 11 milhões, que eu acho que é o mais importante para não correr o risco de uma nova punição, a gente já vai correr atrás para tentar pagar essa dívida do Al-Wahda. E aí eu digo, não existe um meio legal comum de que isso seja feito, mas o que a gente vai tentar depois buscar, junto com esse relatório da CROL que saiu, o Ministério Público de Minas Gerais já falou que vai publicar também o resultado da investigação, mostrar que o Cruzeiro foi vítima, né? E que nesse momento excepcional de pandemia também, tentar algum tipo de perdão em relação a isso aí junto à FIFA, para ver se é possível, até considerando que o campeonato não se iniciou, vai começar mais para frente. Então, eu sempre trabalho com o pé no chão. Hoje, se me perguntar, eu falo, já estão perdidos 6 pontos, mas que nós vamos tentar de alguma forma, claro que a gente vai, porque nós vivemos uma situação de exceção no mundo hoje, né? Então, vamos tentar ver se é possível essa compreensão de que o nosso caso foi de exceção também, para poder recuperar isso. Sérgio Santos Rodrigues também foi questionado sobre as outras dívidas na FIFA e se dá para resolver isso de alguma outra forma. Dá, com certeza, porque eu já trabalhei no futebol um tempo, já estive no Cruzeiro, né? Então a gente tem muitos contatos, a gente inclusive solucionando o problema imediato, já está no nosso radar buscar diretamente esses clubes para fazer algum entendimento, ou parcelamento dessa dívida. Já há clubes aí que sinalizam que de repente aceitam até jogador, então nós vamos tratar todos os casos pontualmente à medida que a gente veja o cronograma de vencimento dessas dívidas. O que a gente jamais vai fazer, porque eu falo que esse é o planejamento que a gente vai ter muito na nossa gestão, é esperar chegar na semana da dívida para resolver, né? Então a gente já vai começar a dar prioridade para as que vão vencendo próximas para ter solução para elas. Além de quitar os 11 milhões com o clube ucraniano, Sérgio Santos Rodrigues falou sobre os salários dos atletas, se dá para resolver isso também e deixar tudo em dia já na próxima semana. Vai tudo depender das nossas reuniões semana que vem, né? Eu estou animado porque as reuniões foram produtivas e foram boas. É muita gente que quer ajudar o Cruzeiro, só que queria, primeiro, que o Cruzeiro tivesse um presidente para responder por isso, né? Para poder dar a credibilidade que o clube precisa nessa reconstrução. Eu falei que a gente está criando uma espécie de ciclo virtuoso, que vai ser muito interessante, que à medida que a gente vai anunciando os profissionais que nos cercam, sempre falei que os profissionais da sede são todos oriundos ou de multinacionais ou oriundos de seus próprios negócios, mas com muito sucesso. Então é gente extremamente competente. Isso aí vai criando essa boa expectativa nos parceiros de saber que podem acreditar e apostar no Cruzeiro. Por isso que eu acho que a semana que vem é definitiva. A gente está trabalhando os 11 milhões para sexta-feira, mas é claro que nós estamos tentando trabalhar várias outras coisas, e o salário é claro que é prioridade. Sérgio Santos Rodrigues falou sobre os recursos, como buscar isso e por que ele acha que agora vai conseguir êxito nesta questão. A existência desse presidente e aliado ao profissionalismo, a forma como a gente quer praticar gestão, nós vamos anunciar também semana que vem, tem uma consultoria de gestão que vai trabalhar junto com a gente, que também é do nível que atende grandes multinacionais. Então isso vai gerando a credibilidade. A hora que a gente lança o nosso portal da transparência e mostra que o Cruzeiro vai ter suas portas abertas para esse tipo de coisa, eu tenho certeza que o sócio torcedor vai aumentar, porque os sócios vendo como o dinheiro está sendo gasto, o torcedor do Cruzeiro ficou muito machucado. Mas eu acho que ele tem como dobrar a sua forma de ajudar o Cruzeiro depois, né? Porque ao ver isso, com a paixão que ele tem no coração e com esse centenário se aproximando, é isso aí que nos anima e nos empolga para achar que todo mundo vai abraçar esse projeto. 6h20, daqui a pouco o Sérgio Santos Rodrigues fala sobre outros assuntos. Léo Figueiredo, o torcedor, claro que ele vai querer aí durante esta semana que venha a notícia, né? Cruzeiro quita dívida com o Clube Zória e evita aí nova perda de pontos na FIFA, hein, Léo? Pois é, Samuca. Boa noite, 6h21. O Sérgio até falou em tentar ainda recuperar os 6 pontos, porque tem de haver uma notificação do Al-Wahda à FIFA de que o Cruzeiro não efetuou o pagamento, e aí sim fica oficial a perda desses 6 pontos. Não sei se isso já foi feito ou não, se há espaço para isso. Mas
Acho que é inteligente por parte do Sérgio tentar utilizar o momento, usar as provas de que o Cruzeiro foi saqueado, né, na última gestão, do que foi feito, da tremenda irresponsabilidade que foi feita no clube e principalmente, se for configurado crime o que aconteceu com o Cruzeiro, eu acho que vale a pena sim levar a FIFA, mostrar que o Cruzeiro foi vítima do processo. Não sei se a FIFA vai mudar de opinião ou até mesmo perdoar essa perda de pontos, mas o Cruzeiro tem que tentar de todas as maneiras, porque pode fazer muita diferença. Pode fazer muita diferença. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer uma Série B tranquila e ele abriria 10 pontos lá na frente, conseguiria subir com 3, 4 rodadas de antecedência, mas pode ser que isso não aconteça. E aí os 6 pontos podem fazer muita falta, porque, Samuel, de tudo que o Cruzeiro vai fazer ou deixar de fazer em 2020, o que ele não pode é permanecer na Série B. Porque aí sem a receita de uma Série A no ano que vem, aí fica quase impossível sobreviver, Samuel. Exatamente, por isso eu disse, até porque alguns salários, né, foram readequados, aquela readequação salarial que o Conselho Gestor fez, isso vai ficar para a partir de maio de 2021. Seguindo aqui com o que disse o Sérgio Santos Rodrigues, uma informação que surgiu hoje à tarde, os nossos colegas até do Portal Tempo trouxeram, confirmei também que o David foi técnico do Cruzeiro, foi jogador naquela temporada maravilhosa de 2003. O David volta ao Cruzeiro com o Sérgio Santos Rodrigues para exercer uma função de diretor técnico. Muita gente até se assustou. O Ricardo Drubs que vai deixar o Cruzeiro. Nada disso, e o Sérgio Santos Rodrigues explicou como vai funcionar isso. Eu confio muito no Drubs que no Anderson, já falei com os dois já estavam cientes disso aí, a gente já está marcando reunião para a semana que vem para poder explicar, mas esse é um cargo muito comum na Europa, aqui no Brasil alguns clubes tratam também, mas nem todos, né? Então o diretor técnico, primeiro ele ajuda, e eu acho interessante, um trabalho meio parecido que o Tinga fez quando esteve no Cruzeiro também, na época ele foi gerente, só que o nome que eles deram foi o gerente de futebol, mas para ajudar a fazer essa interface com atletas, ele ajuda junto como auxiliar fixo do clube, que eu falo, no desenho do projeto do clube de uma forma geral, trabalha junto com a análise de desempenho, com recrutamento, com a base na transição, enfim, mas não é aquela pessoa que vai viajar com o clube, que vai tratar de negociação, né? Isso aí continua, que vai dar as entrevistas, esse continua sendo o diretor de futebol, que é o Ricardo. Então, isso foi muito conversado, o David está feliz, está animado para tocar esse projeto, já ligou para os dois também, tem certeza que todos juntos aí vão todos contribuir para o nosso acesso à Série A. Sérgio ainda falou sobre uma reunião que terá com Ricardo Drubski e também o técnico Anderson Moreira para definir o que o Cruzeiro vai precisar ainda de buscar em termos de reforços no mercado. Não, nós marcamos uma reunião presencial na segunda-feira, exatamente para poder assentar e desenhar isso tudo. Mas eu já vi a ideia deles, é uma ideia nossa também, a gente acha que realmente precisam sim de poucos reforços pontuais. Vamos ver se vai haver, consolidar alguma proposta para o jogador do Cruzeiro, se sendo feita, né? Se vai precisar de reposição, enfim. Já tem uma pauta extensa aí para tratar na segunda-feira, mas é o que eu digo, estou muito animado porque as conversas iniciais foram excelentes, eu tenho certeza que esse time vai estar bastante integrado. Para fechar, Sérgio Santos Rodrigues falou sobre o futuro do Cruzeiro e em quanto tempo ele acha que o clube vai estar recuperado de tudo o que aconteceu. É difícil dar esse prazo, até porque no mundo de hoje qualquer previsão muda com uma semana, infelizmente, né? Mas eu sempre cito exemplos de clubes que passaram por situação muito complicada e alguns conseguiram 2, 3, 4, 5, 6 anos, dependendo, né? Eu falo, por exemplo, o River Plate foi de uma Série B para um título da Libertadores, né? O Racing chegou aí à 4ª divisão argentina e hoje já está aí. O Bahia teve uma intervenção judicial, 2 anos depois já conseguiu um acesso para a Série A, ganhou uma Copa do Nordeste. Então, assim, eu sei que a nossa situação é complicada, o mundo está complicado hoje, mas é claro que o nosso grande desafio é superar esses problemas iniciais e tentar acreditar que no prazo aí de uns 3 anos, a gente acredita, a gente já consiga fazer algo mais competitivo, né, com mais sustentabilidade também, porque a gente vai também agir com muita austeridade, é isso que o Cruzeiro precisa agora. Muito bem. 6h26, está aí então o que disse o Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro, em entrevista ao Esporte Interativo. Alguns assuntos importantes e de interesse aí para o torcedor do Cruzeiro. Léo Figueiredo, o David, ele, jogador, marcou época, né, em vários clubes, futebol da Europa.
Como técnico, um começo aqui no Cruzeiro, foi auxiliar técnico também, um começo aqui no Cruzeiro, depois não deu muito certo, desistiu, chegou-se a se falar em ser empresário, mas estudou aí e agora vem para exercer essa função. Entre outras coisas, Léo, uma ligação ali, diretoria, parte técnica, enfim, é o que vai fazer o David neste momento. O Sérgio disse aí, quer que ele seja um trabalho como foi o do Tinga, né? Na gestão do Gilvan de Pinho Tavares. Samuel, me recordo de duas coisas do David. A primeira é que ele jogou muita bola, era um atacante muito bom, Ele realmente marcou a época, teve uma carreira muito bacana dentro do campo. E me recordo também que o David era muito querido pelo grupo de jogadores do Cruzeiro, quando foi auxiliar e até mesmo quando virou treinador. Só que aquele time que ele treinava, ele mesmo se perdeu ali, muitas alterações, muitas mexidas, muito ousado. O David acabou caindo com o Cruzeiro tendo feito a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas aí foi eliminado para o América e havia empatado com o Campinense na Copa do Brasil, a cobrança veio muito forte e o David não permaneceu como treinador. Talvez esse seja o cargo ideal para ele. É um cara que sabe lidar muito bem com os jogadores, que aprendeu e estudou para transitar ali junto com a diretoria e tem uma identificação com o clube, né? Tomara que dê certo, porque é um cara do bem e que ele precisa se encontrar dentro do futebol. Ele meio que já tentou fazer tudo. Dentro de campo ele foi bem, agora fora de campo ele vai ter mais uma oportunidade. Exatamente. E o David já inicia aí, junto com o Sérgio, nesta transição a partir de segunda-feira. 6h28, Emanuel. O telefone do novo presidente vai seguir aí agitado nas próximas horas para tentar resolver estas questões na próxima semana e trazer boas notícias para o torcedor celeste, Emanuel. Ô Samuel Venâncio, o Sérgio Rodrigues é um advogado conceituado, competente, já passou em outras épocas pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma chance razoável de recuperar esses 6 pontos, desde que ele consiga o recurso para o pagamento. Fazendo este primeiro pagamento, que é o mais alto de todos, é do Ricardo Goulart. Aliás, não, é do Bigode. Mas o Cruzeiro abre um crédito qualquer, uma boa vontade. Agora, não adianta ficar falando muito que o Cruzeiro não pagou por causa da Covid, não. Sabe por quê? Essa dívida é de 2016 e foram feitas N tentativas para a cobrança. Houve prazo, no mês de fevereiro chegou a informação divulgada pela Itatiaia que o Cruzeiro poderia perder os pontos e aí houve também uma precipitação do Conselho Gestor, que na palavra do Dalai Rocha falou que o Cruzeiro ia pagar a dívida. E como disse aí o Sérgio Rodrigues, o Cruzeiro acabou não pagando e poderia ter até ido ao Sérgio Rodrigues e ao seu grupo que está assumindo o Cruzeiro para tentar fazer um levantamento, aval para cá, aval para lá e fazer o pagamento. É um desastre que isso tenha acontecido. Se dá para reparar o grande dano causado ao Cruzeiro, porque 6 pontos não são brincadeira. E Série B também não é cumprir tabela. Vai ser uma dificuldade muito grande as 38 partidas da competição.